Amém? Mesmo assentados, eu quero pedir que você abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, no capítulo 7. A Renata já deu a introdução da mensagem nessa noite, na abertura do culto. O primeiro louvor que nós cantamos hoje também está nesse mesmo capítulo, no capítulo 7. E nós vamos falar hoje sobre o capítulo 7 todo, do versículo 1 ao versículo 17. Nós vamos ler. Tudo certo aí, Dija? Beleza? Então vamos lá. Capítulo 7, versículo 1. Diz assim: Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo que subia do sol nascente, do sol, tendo o selo do Deus vivo. E ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiquem nem a terra e nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Das tribos de Judá foram marcados com selo 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim foram marcados com selo 12.000. Versículo 9. Depois dessas coisas, vi, eis que uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: Ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e o adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder, a força, sejam o nosso Deus, e para todo sempre. Amém. Versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: Quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: O Senhor sabe. Então ele me disse: Estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Vamos orar? Oremos. Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Ela é bela pelo simples fato de entendermos o que está sendo dito aqui neste lugar, nesse capítulo. O teu cuidado com os teus filhos, com o teu povo. Nessa noite, ó Pai, pedimos que à luz da tua palavra, possamos, ó Pai, receber nesta hora as revelações vindas do Senhor. Usa a minha vida, Senhor. Usa a minha boca, as minhas palavras, para que o teu povo, ó Pai, receba os ensinamentos vindos do Senhor, e para que possamos nessa noite, ó Pai, sermos encorajados, ó Pai, para que possamos nessa noite sermos alertados, ó Pai, para que possamos nessa noite, ó Pai, entender definitivamente o nosso Deus, e tudo, ó Pai, que nos aguarda na glória. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe cada família, a cada um desses que ouve essa mensagem, pelas redes sociais também.
Que o Senhor, ó Pai, de igual modo, possa encher esses corações com Tua graça, com o Teu amor e com a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Esse capítulo de Apocalipse, e nós estudando esse capítulo e os capítulos anteriores a eles, tem uma particularidade interessante, porque esse capítulo 7, ele tem uma semelhança com o capítulo 6. E se você olhar depois no versículo 1 e no versículo 9, os dois versículos eles se iniciam com uma palavra. E a palavra que se inicia no versículo 1 é depois. E a palavra que se inicia no versículo 9 também é depois. Todas as vezes que o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebe essa revelação vinda do trono do Senhor, todas as vezes que o apóstolo João encerra uma visão que ele tem do Senhor, e Deus dá a ele uma revelação, e ele parte agora a receber uma nova revelação, uma outra visão, ele encerra essa visão que ele recebeu inicialmente, com o seu pensamento, com a sua visão, e ele inicia o próximo pensamento dizendo, depois dessas coisas, aconteceram isso, isso, isso. Uma das semelhanças que a gente pode olhar, estudamos no capítulo 6, na semana retrasada, nós falamos do capítulo 6, que é aquilo que muitos por aí afora gostam de comentar e falam, e até mesmo causa um pouco de temor nos cristãos, naqueles que leem o Apocalipse, que são os 4 primeiros cavalos que falam ali da abertura dos selos. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo baio. Então, o capítulo 6 fala da abertura dos selos, e ele termina com a abertura do último selo, que é o 6º selo. Ainda falta mais um selo para ser aberto. Antes da revelação da abertura desse próximo selo, entre o capítulo 7, entre esses 2 capítulos, o capítulo 6 e o capítulo 8. E o interessante é que, no capítulo 6, eu tenho a visão dos 4 cavalos e os seus cavaleiros, e já no capítulo 7, quando nós vemos no primeiro versículo, nós temos a visão de 4 anjos, no início desse capítulo. E fala desses 4 anjos nos 4 cantos da terra. Nós já estudamos isso, você que não estava presente nas nossas aulas, a menção dos estudiosos de escatologia faz a esses 4 anjos, é que eles dominam aquilo que nós conhecemos como os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. E esses anjos estão posicionados em cada um desses lugares, controlando os ventos da terra. E nós vimos que na visão de João, esses primeiros versículos, João diz o seguinte, que levanta depois desses 4 anjos, um 5º anjo. E esse 5º anjo tinha uma voz forte, e ele tinha um selo de Deus. E esse anjo dá uma ordem aos outros 4 anjos que estavam nos 4 cantos da terra, dizendo, não se movam, não se movimentem, até que os salvos, os santos em Cristo, sejam selados. Citamos com toda a certeza do que nós estamos falando, que o livro do Apocalipse é o livro do trono. E cantamos hoje ao trono, que Ele está no trono. Nós adoramos a Deus que está no trono, porque o versículo que nós cantamos hoje diz que é o nosso Deus que está sentado no trono. E quando a Bíblia fala de trono no Apocalipse, ela fala de alguém que governa e comanda tudo. E hoje nós iniciamos esse culto dizendo que a nossa adoração, ela não é a um Deus finito, ela não é dirigida a alguém ou a uma pessoa ou a uma autoridade, mas ela é dirigida a um Deus infinito. Ela é dirigida a um Deus que está sentado no trono e Ele governa tudo. Acima dele não existe nada. Abaixo dele estão todas as coisas, inclusive nós. E a nossa adoração, ela foi uma adoração direcionada ao nível mais elevado e ao lugar mais elevado, que é o lugar que Deus ocupa. Deus ocupa este lugar, irmão. Deus está neste lugar. E diz que nada acontece
sem a sua vontade, sem o seu consentimento. E falar de trono é falar daquele que comanda, ele dita as ordens. Tudo está nas mãos dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. E essa grande particularidade também, que se assemelha ao capítulo 6 do Apocalipse, diz que aos cavalos e os seus cavaleiros, eles tinham um raio de atuação. Eles não poderiam agir da maneira como eles queriam, mas eles tinham que agir de acordo com a limitação daquele que está no trono permitia. Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei se você conseguiu captar. Falar de Apocalipse, e todos falam nesses tempos do Apocalipse, mas eu falo para você que a nossa visão de Apocalipse, ela não tem que ser somente nesses dias de hoje. Pensa comigo. Antes de tudo existir, antes de todos os homens, antes de Adão e Eva, antes da terra, antes de todas as criações, antes de tudo isso, Deus já era. Deus já comandava. Existe antes de tudo. Ele é a existência. O controle está nas mãos dele. Quando nós olhamos para o mundo, para o caos do mundo, dizemos: agora o mundo já se foi. Agora o mundo acabou. Agora não tem mais jeito. Agora perdeu o controle. Se Deus é tão amoroso, por que as coisas estão desse jeito? Se Deus é tão bom, por que Ele não intervém logo? Por que Ele não nos abençoa logo com a cura desse vírus? Porque nós temos visto muitos crentes, servos de Deus, morrendo. Eu digo para você, nada do que acontece sem o consentimento do nosso Deus. Tudo está debaixo do seu controle. Amém, irmãos? E nós vimos aqui esses anjos. Nós vimos aqui o controle de Deus sobre os cavaleiros, sobre os anjos, o controle de Deus sobre os 4 ventos da terra, o controle de Deus sobre tudo. E também nós temos visto aqui nesse capítulo, o controle de Deus sobre a igreja, que a igreja é indestrutível. A igreja é indestrutível. A igreja não é uma instituição de homens. A igreja, ela foi estabelecida por Deus. A igreja resistiu a todas as perseguições, por todas as eras, de todos os imperadores possíveis e ditadores possíveis. E ela sempre vai resistir. E aqui a palavra diz no capítulo 7, que nada vai acontecer antes que os selados em Cristo sejam marcados. Aleluia. Hoje de manhã saiu uma pergunta: você já é selado pelo Senhor? Você já tem o selo de Jesus na tua vida? Pastor, eu não sei. É físico? Será que eu tenho que ter uma marca, alguma coisa? Eu digo para você, irmão, nós já cantamos e adoramos o selo que está em você, que é o Espírito Santo de Deus neste lugar. O Espírito Santo de Deus é a marca que você tem. E se te perguntarem, querido irmão, você tem certeza da sua salvação? Nessa noite a sua resposta vai ser sim, porque o selo que eu tenho em mim, o Espírito Santo de Deus, me garante isso. Eu já recebi esse selo. E se você não recebeu, essa noite é a noite de você receber em nome de Jesus. É a noite propícia para isso. Nós vimos no texto a ira, no capítulo 6, sobre os rebeldes. No capítulo 7 nós vemos aqui então a proteção dos selados. Os selados serão protegidos. O castigo que deveria nos atingir, ele já foi pago por Jesus Cristo de Nazaré lá na cruz do Calvário. Ele não te atinge mais. O Apocalipse nos mostra isso. O selo nos mostra algumas características dessa palavra quando nós falamos dela e pensamos. A primeira que vem à nossa cabeça é que o selo é a marca da inviolabilidade. Algo que você compra selado, lacrado, indica que ninguém abriu aquele envelope, aquele pacote. Você tem um selo. E este selo que você tem
não pode ser violado por ninguém. Aleluia. O selo também nos mostra que o produto que compramos, ou aquilo que adquirimos, ele tem um selo e marca a sua autenticidade. Os selados que têm o Espírito Santo de Deus, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, são os crentes autênticos. E nós conhecemos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus pela vida de transformação que essa pessoa vive. Nós acreditamos assim. O batismo com o Espírito Santo, quando nós cremos, para nós, é mostrar, são as marcas de Deus sobre nós, através das nossas atitudes diárias. Quem nós somos? Se somos bons pais, bons maridos, se somos bons filhos, bons profissionais, como nos relacionamos com as pessoas, como apresentamos Jesus, como enfrentamos as tribulações, as lutas, as batalhas que enfrentamos todo dia, se é com murmuração ou se é com a perspectiva que depois dessa batalha eu vou me tornar ainda mais forte, que depois dessa luta eu vou me tornar ainda mais gigante em Deus. Preguei alguns meses atrás dizendo: você é um crente gigante ou um crente anão? O crente gigante é aquele que faz como o irmão Lázaro mesmo diz: vou passando pela glória, vou passando pela prova, dando glória a Deus. A prova vai chegar para você, irmão. A luta vai chegar, a batalha virá, dias difíceis virão, dias terríveis virão, mas como eu enfrento esses dias, como eu passo por eles, mostra realmente o selo de Deus na minha vida. Já vi muitos irmãos testemunharem assim: eu não tinha nada para dar para os meus filhos naquela noite, e eu ajoelhei e orei, e bateram na minha porta, e a provisão chegou. Eu me lembro, irmão, eu já passei por tantos problemas, tantas dificuldades. Eu me lembro que eu passei por um vale tão profundo, que eu não entendia o porquê. Eu era qualificado aos meus olhos. Eu era um cara articulado, mas eu não conseguia emprego de jeito nenhum. E as coisas um dia faltaram em casa. E aí, meu filho pequeno, e quem sabe disso, quem sabe da dor que você sente da sua impotência. E eu clamava: Senhor, o que acontece? E aí, irmão, não sei quem foi até hoje, bateram na minha porta. E eu morava numa casa de fundo, uma telha de brasilite. E o corredor era pequeno assim. Eu lembro que eu não conseguia passar de frente, eu tinha que passar de lado. E aí chegou uma cesta básica, que não era nada de básico. E veio um monte de coisa na minha casa, e o vizinho da frente falou: mandaram te entregar. Está aí para você. Confiar em Deus é confiar assim, irmão. É quando você não vê mais nenhuma perspectiva, é quando você não vê mais nenhuma saída, você clama a Deus e Deus te responde, e a provisão vem, irmão. Eu tenho me alegrado muito em Deus, que Deus tem nos permitido viver algumas coisas que nós nunca vivemos. Glória a Deus por isso. Deus tem sido bom. E a gente nunca esquece de agradecer. A gente nunca esquece. E é muito bonito ver isso, porque é o reconhecimento do que Deus fez por nós e faz por nós, nos momentos de batalha, irmão, que você está vivendo, de luta, de tribulação na tua vida. Confia, irmão. O selo que você tem do Espírito Santo em você, é Ele que te capacita a vencer essa batalha. E lá na frente você vai passar por ela de novo e vai dar risada. Falar: eu já sei, eu sei o Deus que eu sirvo. Já já a provisão está aí. Já já meu guarda-roupa, meu armário vai estar cheio. Ele é Deus. Ele ama os seus filhos. E a palavra de Deus diz que eu nunca vi um justo mendigar o pão. Aleluia. Essa é a marca desse povo. Este é o selo que nós temos. É um selo de proteção de fraudes. Ninguém pode fraudar este selo. Aquilo que você recebeu do Senhor, só você é responsável por manter autêntico isso dentro de você. É possível que você caia da graça?
Os calvinistas, ao ouvir essa mensagem, vão falar: esse pastor está doido. É possível, sim. Por isso que nós precisamos andar a nossa vida em santidade ao Senhor, em constante manutenção da nossa vida. Esses momentos de adoração comunitária, coletiva, são importantes para a manutenção da nossa vida cristã. Amém, meus irmãos? Eu sinto falta. Sentimos falta. Se você sente falta como membro da igreja, como ovelha do Senhor, imagina um pastor. O que sente? Por saber que a sua igreja está fechada. Mas isso não nos impede de entendermos. O mesmo Deus que está aqui, está na nossa casa, está nos lugares onde nós estivermos. Amém, irmãos? Uma outra coisa que o selo também nos mostra. O selo é a marca de que aquele produto, aquele objeto ou alguém é propriedade. É posse de alguém. O selo também marca dizendo que é propriedade de alguém. Você é selado por Jesus? De quem você é? Quem é seu dono? Quem te criou? Quem te formou? Quem te selou? Amém? Você é um servo de Deus com uma autenticidade genuína? Amém ou não? Amém, gente? Existem alguns capítulos, alguns elementos desse capítulo. Diz que tempos difíceis chegarão. Aqui nós vemos que fala da grande tribulação. Mas também a Bíblia diz que quem está em Cristo está seguro, está selado. Quem está em Cristo está seguro, está selado. E serão recompensados. Porque o capítulo que nós lemos diz assim, que aparece lá e se perguntam ali. Um dos anciãos toma a palavra e faz uma pergunta. Quem são e de onde vieram esses que estão vestidos de branco? Vou dizer para você uma coisa, irmão. No grande dia do Senhor, as suas vestes serão trocadas. Estaremos todos uniformizados. O branco aqui simboliza a pureza, a santidade. Aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqueles que estão puros. Aqueles que se encontram dignos de estar diante de Deus agora. Aqueles que já venceram todas as coisas pelo poder do Espírito Santo de Deus, que entregaram sua vida ao Senhor, que são selados pelo Senhor, recebem roupas novas, vestes brancas. Isso também mostra que essas vestes trocadas mostram que eles são vencedores. Quem tem as vestes trocadas é porque venceu. Eu sei que você vai chegar lá. Eu sei que nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá em nome de Jesus, amém, irmãos? Nós vamos ter as nossas vestes trocadas como sinal de que vencemos. E o interessante é que esse capítulo também mostra uma coisa maravilhosa. Mostra que estes aí, que venceram e que tiveram suas vestes trocadas, não terão mais nenhuma necessidade. Se hoje você enfrenta algumas dificuldades, se hoje você passa por algumas e tem algumas necessidades como ser humano, você tem necessidade de se alimentar, de descanso, de proteção, muitas necessidades chegam até você, de ser compreendido, você tem necessidade de que as pessoas te ouçam, você tem necessidade de estar num momento só, e temos muitas necessidades. Mas a Bíblia diz, nesse mesmo capítulo 7, que quando estivermos lá com as vestes brancas, nenhuma necessidade mais nós teremos. Nenhuma delas mais. Glória a Deus por isso. Eu não quero entrar em discussões aqui dos estudiosos escatológicos, mas eu não consigo defender algo aqui que está escrito nesse texto, sem esclarecer esse ponto, sem defender uma visão. E do versículo 4 ao versículo 8, que fala aí dos 144 mil e das tribos, a visão que eu vou falar nessa noite, a visão milenista, que é isso mesmo. A visão milenista crê que o milênio, os 1000 anos de Apocalipse, no capítulo 20, não é literal, e sim figurado.
E aí, pensando dessa maneira, esse número é um número metafórico, é um número simbólico. Deus conhece aqueles que lhe pertencem. 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 19. Abra sua Bíblia aí comigo. 2 Timóteo, capítulo 2. Tem vários outros textos para embasar esse pensamento. Vou usar alguns aqui só. 2 Timóteo 2, 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Olha só, o Senhor conhece quem é dele. O Senhor sabe quem é dele. Amém, queridos? E esse número representa, então, a cifra completa dos crentes em Cristo. Das 12 tribos de Israel aqui também de maneira não literal, mas o verdadeiro espírito da igreja, o verdadeiro do espírito da igreja que está segura, como foi relatado mesmo pelo apóstolo João, no capítulo 10 de João. Abra a sua Bíblia comigo. João capítulo 10. João capítulo 10. Diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Versículo 19. João 10, 28, desculpa. João 10, 28. Agora o 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. É maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ou seja, esse Israel que fala aqui não é o Israel literal, mas o verdadeiro Israel espiritual, a igreja que está segura nas mãos do Senhor, a igreja de Deus. E qual que é o símbolo então dos números dessa visão? Presta atenção comigo. Fala do número 3, que simboliza também, é simbolizado pela Trindade. E como nós vimos também no início do capítulo, fala do número 4, que fala dos 4 cantos da terra. 3 vezes 4, 12. Na antiga dispensação da lei, nós vimos ali que são 12 patriarcas, correto? Das 12 tribos. E na nova dispensação da graça, são os 12 apóstolos. 12 vezes 12, 144. Presta atenção, não terminou. Apocalipse no capítulo 21, no versículo 9 ao versículo 14, a palavra de Deus diz assim: então veio um dos 7 anjos que tinham 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: venha, vou lhe mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosa, com pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos os nomes, a saber, das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Versículo 15. Então, aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e suas muralhas. A cidade tinha a forma de um quadrado, de comprimento e de largura, quais, e mediu a cidade com a vara, tinha 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, tinham 144 côvados, pela medida humana que o anjo usava. Até aí, tá bom? Então, esse texto que nós lemos aqui, fala desses 12 patriarcas e dos 12 apóstolos. Mas também, nós olhamos que falando do número 3, o número 3 significa totalidade. E nós temos vários exemplos de número 3. Pai, Filho, Espírito Santo. Temos outros exemplos do número 3 também, né? Quando fala que o diabo desceu com a terça parte do céu, né? Ele e os seus demônios. Fala de totalidade. O 144 dado aí
simboliza a igreja toda. Mas se ele for multiplicado por 1000, que 1000 é a multiplicação de 10 vezes 10 vezes 10, 10 ao cubo. Significa que a igreja estará completa na sua totalidade. O número completo. A igreja é o Israel de Deus. Como diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 16. Abre lá comigo. Gálatas capítulo 6, versículo 16. Gálatas 6,16. Diz assim: e todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, sobre o Israel de Deus. Aleluia! Você é o Israel de Deus? Romanos, vai lá comigo para Romanos. Romanos, no capítulo 9, do versículo 6 ao versículo 8. Diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Amém. Você entendeu o que está dizendo esse texto ou não? Versículo 8. Isto é, não são filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Nós somos a Israel do Senhor. O 144, que fala aqui no capítulo 7, fala da totalidade da igreja. Todos aqueles que fazem parte da igreja de Deus são a Israel do Senhor, na sua totalidade. Amém? Então, olhando aqui, não pode se aplicar também às tribos de Israel, a continuação desse texto, porque Israel tinha 10 tribos que tinham desaparecido no cativeiro assírio. E 2 tribos, que é a tribo de Benjamim e de Judá, perderam a sua existência nacional ali com a queda de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo. Se é que é literal, a pergunta que eu fiz hoje de manhã, por que então saiu a tribo de Efraim e a tribo de Dan, desta lista que aparece aqui no Apocalipse 7? Entraram as tribos de Levi e as tribos de José. O verdadeiro judeu, como a palavra de Deus diz, Romanos 2, 28 e 29, não é descendente físico de Abraão, mas é descendente espiritual. Amém, queridos? A igreja é o verdadeiro Israel espiritual de Deus. Está compreendido por você? Amém? E ainda o texto fala na sequência, essa parte é a parte mais linda desse capítulo, irmão. A gente fica tão preocupado com 144 mil, que a gente esquece o resto. Se você olhar, encerra esse papo. Olha lá, no versículo 9 para frente. Depois dessas coisas, eis que eu vi outras coisas. A beleza do capítulo 7, eu particularmente acho que ela começa aqui. Olha comigo nisso, viaja comigo nessa. Olha para você ver. Todas as vezes que o apóstolo fala ali, depois da indicação, ele encerra essa visão e ele vê outra visão. Ele viu uma visão agora, não mais uma visão da terra. Agora o apóstolo João tem uma visão do céu. Porque até o capítulo, esse versículo 8, ele tem uma visão da terra. Agora do versículo 9 para frente, a visão muda de lugar, de panorama. Agora não é uma visão mais da terra, mas é uma visão do céu. E o que ele vê no céu? A primeira coisa que ele vê no céu, depois eis que uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas. E todos aqueles que estavam diante do trono do Cordeiro, clamavam com voz forte. Ou seja, irmão, você já participou de um louvorzão aqui na nossa igreja, 24 horas de adoração? A nossa adoração, louvor forte, é a que nós fazemos aqui mesmo, quando estamos aqui. Adoração. Nos derramamos diante da presença de Deus. E aqui fala que era uma multidão, Celinha. E todas as vezes que a Bíblia fala de multidão, ela se refere a algo que é impossível de ser contado.
E eu já falei isso com o Cabreiro uma vez aqui também. A Polícia Militar tem uma estatística também para contar em determinados lugares pessoas que fazem manifestações, ou lugares onde tem muita aglomeração de pessoas, que nós não vemos tanto como anteriormente, mas um show, um lugar assim, eles têm uma estatística que contam a quantidade de pessoas por metro quadrado. Mas essa estatística é puramente furada. Não dá certo. Então a Bíblia, quando vai falar que é uma quantidade de pessoas muito grande, que não é possível de contar, ela chama essa quantidade de pessoas de multidão. Só que olha o que João faz aqui nesse capítulo, no versículo 7, 9. Ele diz, além de dizer que era uma multidão, grande multidão, ele continua dizendo que era uma multidão, e ele enfatiza que não podia ser contada. Era uma multidão que não podia ser contada. Que bênção. Amém. Uma multidão que não podia ser contada. Então João vê o que nesta visão? A igreja redimida. E ele vê a igreja cantando um cântico de vitória. E ele vê a igreja cantando um cântico com vestes brancas, vencedora. A última pessoa que eu vi dessa igreja aqui com vestes brancas foi a Sara Irani, no seu casamento. Estava bonita. Vestido branco, uma cauda. Eu imagino uma grande multidão, toda vestida de branco, diante do trono de Deus. Uma multidão incontável. Todos com as suas roupas branquinhas, de tão branco que até brilhava. João vê a igreja redimida. E o que é mais interessante, que além dele ver a igreja redimida, ele vê uma igreja com vestes brancas que simboliza que é uma igreja vencedora. E sabe o que é mais legal, Rose? A Rose que gosta de missões, como fala? Transculturais, né? Olha só o que está dizendo nesse versículo 9. As pessoas que estavam ali são pessoas de todas as tribos, são pessoas de todas as línguas, são pessoas de todas as raças. Irmão, são pessoas de todas as igrejas. Lá não tem placa de igreja, lá não tem língua, lá não tem separação física, lá nós não estamos separados por países, lá nós não estamos separados por distâncias geográficas. Lá estaremos todos juntos, num grande e lindo coral. Como diz aqui nesse texto, olha essa linha, vem comigo nessa visão. E todos esses que estavam ali, os povos de todas as línguas, eles estavam em pé. E só fica em pé, diante do trono de Deus, quem já venceu. Eles estavam ali em pé, diante do trono de Deus. Eles estavam ali segurando ali os seus ramos de palmeiras nas mãos. E eles cantavam com voz forte, dizendo, ao nosso Deus, canta comigo, ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. É isso que eles estavam fazendo ali, irmãos. Aqui na terra nós estamos separados por território, por cultura, por língua, por costumes, por igreja, por pensamentos, por interpretações teológicas. O interessante é que clamavam com voz forte, e a voz que eles clamavam com voz forte, eles faziam isso de maneira unidos. E olha como esse coral fica mais lindo ainda depois desse tempo. Depois que eles fazem isso, no versículo que se segue, no versículo 11, olha que lindo que é esse versículo. No versículo 11, essa igreja pura, de vestes brancas, ninguém que foi purificado por seu próprio sofrimento, ninguém que foi purificado por intermédio de qualquer outra coisa, mas foi purificado por seguir não a um ídolo, não foi purificado por ser uma boa pessoa nesta terra, mas foi purificado porque lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, de Jesus Cristo de Nazaré.
O céu é um lugar, a glória é um lugar para aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Não há outro Deus além do Senhor. E o coral fica mais lindo ainda, que no versículo 11 diz assim: aquele lindo coral daqueles remidos com suas roupas brancas se une agora. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciãos, os 4 seres viventes diante do trono, se prostram sobre o seu rosto e adoram a Deus. E o cântico continua. E o louvor, e a glória, fala comigo, e o louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, o poder e a força, sejam ao nosso Deus, para todo sempre, amém. Aleluia! Que lindo coral! Eu vou estar lá. Eu vou estar lá um dia. Você vai estar lá também, irmão? Essa escolha você pode fazer hoje. Aleluia! A igreja vencedora é uma igreja vencedora, mas ela não se gloria no seu feito, porque a igreja vencedora não é a igreja que chega lá batendo no peito, eu consegui chegar aqui. É como se um corredor de uma maratona de 40 quilômetros, ao chegar em primeiro lugar, cruzar a linha de chegada, pegasse a sua medalha, que é mérito seu, e entregasse a um outro. Os santos que chegaram no céu, eles fizeram isso. Eu cheguei, mas o mérito não é meu, é dele. Eu cheguei, mas foi porque a graça me alcançou. Eu cheguei, e eu agora vou fazer o quê? Vou adorar aquele que merece adoração. Eu não mereço nada, eu não tenho nada, porque eu estou aqui, porque Ele me alcançou. Eu estou aqui porque o seu sangue me lavou. Toda honra, eu tributo tudo a Deus. Versículo 11 e 12, essa igreja com voz forte se une às vozes dos santos, dos anciãos. E no versículo 13 a 14, diz a palavra de Deus, a pergunta que não quer calar: de onde vem a igreja? Os crentes que enfrentaram em todas as épocas as tribulações. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: na verdade, todos que viverem piedosamente em Cristo, em Jesus, serão perseguidos. Todos aqueles que passaram lutas, tribulações, perseguições. A grande perseguição é caracterizada ali com o período da grande apostasia. Muitos não vão querer saber do Senhor. E também da manifestação do homem na sua iniquidade. Versículo 15 ao versículo 17. Eu termino essa mensagem nessa noite dizendo para você que qual é o destino e a missão da igreja. E no final dessa mensagem, a pergunta que não vai querer calar: você é a igreja? Você é selado? Olha só, o destino da igreja. Diz que no versículo 15, a igreja está destinada eternamente a ser uma igreja adoradora. Diz aqui, Diana: por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. O destino da igreja é ser uma igreja adoradora. Versículo 16 diz assim: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. O destino e a missão da igreja é que a igreja será uma igreja adoradora, com ausência total de todas as necessidades. Serão supridas todas as suas necessidades em sua plenitude, porque a fonte da água da vida estará com você eternamente. Amém? E no versículo 17, o capítulo diz assim: pois o Cordeiro,
que está no meio do trono os apacentará. Olha que interessante essa visão. O cordeiro virou pastor. O cordeiro vai te apacentar. O cordeiro vai te segurar no colo. Cantamos hoje assim nessa noite. Eu quero que você tenha essa perspectiva, essa visão junto comigo. Fique em pé.